Record opera um milagre e consegue grande audiência com o Cine Maior, que impulsionou a Sergio Caia a levar, a princípio pelos números prévios, este domingo na audiência da Grande São Paulo. É a informação que traz o Rick Souza que eu quero trazer aqui para vocês e depois a gente vai juntos por aqui analisar a sequência desses números. Vamos começando com os números que o Rick Souza trouxe aqui durante a tarde, durante a transmissão dos dois programas, porque nós temos aqui, por exemplo, o Acerte ou Caia, na informação do Rick Souza, o Acerte ou Caia teve a quarta maior audiência da história, com 6,85 de média, 9,06 de pico e 11,98 de share. No mesmo horário, Globo teve 14,43, o SBT 6,3 e aí nós temos a Band e a Rede TV na casa abaixo de um ponto, né? Abaixo de um ponto. Nós vamos já trazer todos esses números aqui em detalhes para vocês que estão nos acompanhando, mas o fato é que nós temos provavelmente uma vitória do Acerte ou Caia sobre o Domingo Legal depois de muitas semanas de derrotas consecutivas. Parece, ao que tudo indica, nós temos a vitória do glorioso Acerte ou Caia, que estaria, né, nessa primeira colocação neste domingo. Então nós vamos trazer essas informações para vocês a partir de agora, mais próximos do que nunca. Vamos lá então com a turma que está nos acompanhando via chat, a galera que já estava esperando, a galera que estava aqui dizendo, afirmando com toda alegria que eu estava atrasado. Eu estava mesmo, peço desculpas, mas estava vindo as paradas aqui. Você que não deixou o like ainda, deixa o like aqui, per favore. Vamos aqui mandar um abraço para a turma que já está com a gente. Deixa eu mandar um abraço aqui para Ana Paula, que está felicíssima aí com a vitória da Acerte ou Caia. O Alex Abreu, que domingo legal foi esse, para mim o melhor da temporada, não consegui desgrudar do início ao fim com a Joelma e o elenco travestido até o final do Passo a Repassa com o elenco também estelar, nem lembro a última vez que isso aconteceu. 4 horas consecutivas de domingo legal, bati meu recorde, diz o Alex Abreu. Vamos lá, Chaparrão dizendo, você se antecipou, deveria fazer mais vezes, né? Mas é isso, vamos ver. Será que o Quem Arrisca Ganha Mais afugentou parte do público? Eu acho que sim. Vamos lá, quem mais? A toalha do Blade não caiu. Você não acha que seria melhor se o Thiago imitasse o Luciano Gimenez, pois de Hebe não ficou legal? Talvez seja uma imitação que ele esteja crescendo nesse momento, já a gente comenta sobre isso. Paulinho Santos, obrigado pela companhia, junto conosco. Damiana Ribeiro, hoje o Acerte ou Caia foi sensacional, o Cremosinho foi muito bem, pena que caiu quase na final. Quem mais? Olivaldo também, obrigado pela companhia, vamos lá. No começo da tarde, o programa estava perdendo por diferença de 4 pontos. Vamos ver quem mais. Vamos lá. Cadê a turma que tá conosco? Ele deve estar jantando, não estava jantando, estava aqui, já tinha chegado. Ô Nobari, ó o povo aqui acabando comigo. Vamos lá. Quem mais? Deixa eu ver. Chaparrão, quem é que vai ganhar? André Cabral, mais pontual que trem de subúrbio, de fato. Olha só, a galera está indignada. Eu não posso mais colocar aqui o horário que eu vou chegar, senão a galera fica chateada. Maísa Bartalini conosco também. Vamos lá, T. Lucas vai completar um ano que o programa Eliana saiu do ar do SBT. Faz um ano que foi contratada pela Globo, em 23 de junho de 2024. A partir de 30 de junho, Domingo Legal assumiu o horário das 11h15 até as 18h15, onde está até hoje, e está conseguindo bem. Vlog 5 Rodas, que é integrante aqui do clube de membros da Rede Gesla, está mandando fotos de Júnior Gesla, fotos de Perrito Ted também, olha só, você tem acesso a tudo isso sendo membro da Rede Gesla ou mandando aqui o seu super chat ou então outras informações. José Bezerra está conosco, Zezinho Gonçalves, obrigado pela companhia, a Sabrina, boa noite pro Luiz Henrique Pinho também, Gustavo Lima, no ar mais uma resenha televisiva e Domingou, é isso. Vamos lá. Quem mais? A galera que tá toda aqui conosco. Uau! Meia hora de Joelma no domingo é dose, diz aqui o André Cabral. O André Cabral não está curtindo. Tereza Guimarães, ô dona Tereza, obrigado pela companhia. Será que o Davi Brito afugentou o público? Pergunta o Chaparrão. Acho que às vezes depende muito dos convidados, mas às vezes também é a dinâmica daquele domingo, né? Nós vamos falar sobre isso, porque nós temos também Copa do Mundo de Clubes acontecendo. Eric tá com a gente, boa noite, Gesla, o Globoplay mudou. Deixa eu ver aqui, vamos ver. Espera aí, um momento.
Jaciara Muniz conosco, Clóvis Mota de São Pedro da Aldeia, no Rio, obrigado pela companhia também. Eric dizendo que o Globoplay está mudando o pacote gráfico do Globoplay Novelas, ficou bem feio. O diretor da plataforma prometeu movimentos de mercado para julho. Aposta sobre o que pode ser? Não sei. Não sei mesmo. Luiz Henrique Pinho, no Domingo Legal, estava o Davi Brito e o Alemão no Passo Repassa. Vlog 5 Rodas, boa noite, parabéns pelos 25 mil. Obrigado a todos aí que chegaram junto com a gente, se inscreva no canal, já somos 25 mil por aqui. Reinaldo Machado, Domingo Legal é bem melhor. Jaciara Muniz, boa noite. O André Cabral, o homem do BBB, deve ter afugentado o público. O Clóvis está em São Pedro da Aldeia, obrigado pela companhia. Nota 10 para o SBT, diz Reinaldo Machado. Alex Abreu também manda aqui o nosso boa noite. Disputas do domingo estão on, é isso. Era Hebe, achei que era a própria Joelma, diz aqui André Cabral. Selma Cristina, boa noite. Quero saber da Virgínia e do Eita Lucas. Vamos ver se a gente consegue chegar lá. Quem mais? Adorei a Web Camargo, Thiago Barnabé, é incrível, diz o Alex Abreu, Reinaldo, Eliane, o povo vai esquecer, a Eliana vai esquecendo, o povo vai esquecendo da Eliana, né, diz aqui o nosso glorioso Superfera. Sabrina, tem áudio do Juninão do SBT com o Fofoquito? Não tenho, Sabrina, não tenho informações. Zoiudo está conosco aqui, nos acompanhando. Marcelo Guel, o Love Dance está rendendo. Zoiudo também diz que gosta do Acerte ou Caia. Vamos lá. Quem mais? Audiência do Juninão do SBT com o Fofoquito. Não tenho, viu, Sabrina? Marcelo Guel, cadê a Eliana? Tá na geladeira. Semana que vem, Narcisa no Acerte ou Caia. Lucas Félix dizendo que ontem teve plantão da Globo, que interrompeu altas horas. Deixa eu ver, não exibiram a vinheta dos 60 anos. Thiago de Joelma foi na parte da Joelma mesmo. O Gavião ficou hilário também. Quais as boas novas para nos contar, diz o Vlog 5 Rodas? É o que vamos trazer a partir de agora. Agora sim, nós vamos focar aqui na audiência, os números que nós tivemos no decorrer da tarde e que levaram o Acerte ou Caia a esta vitória improvável, né? Uma vitória que de fato mostra que a briga continua bastante consistente, a briga continua para buscar esse segundo lugar e nós vamos por aqui, a partir de agora, trazer para vocês um pouco da informação a partir de 15h39, quando ainda estava no ar o glorioso Cine Maior, né? Cine Maior ainda estava no ar nesse momento aqui em que a gente está comentando, e a partir disso a gente vai construir essa sequência. Nós tivemos então, nesse momento, às 15h51, o futebol na Globo já começava com 10,76, vale lembrar que teve Real Madrid e Pachuca, né, na Copa do Mundo de Clubes. Depois nós tivemos o Cine Maior ali com 7 pontos à frente do Domingo Legal. Então vejam que aqui a gente tem, geralmente na transferência do Cine Maior para o Acerte ou Caia, uma queda de audiência. Geralmente é isso que acontece. Não sei se foi exatamente o que aconteceu dessa vez, mas vejam que na entrega, aqui às 16h40, nós temos bastante tempo depois, né? Eu quero ver se eu consigo recuperar lá no Rick Souza outras audiências aqui no meio. Mas nós temos às 16h48 o Acerte ou Caia já conseguindo recuperar a dianteira para cima do Domingo Legal. Então 6.36 contra 6.10. Masterchef dando 0.6 e a Hora do Zap dando 0.6 também. Futebol já com 14 pontos. Às 16h57 nós tivemos o Futebol com 13.69, Domingo Legal avançando para 7.24, Acerte ou Caia 5.8. Logo depois, às 17h18, às 5h18 da tarde, nós já tínhamos aqui, vamos lá, 5h18 a gente tinha o Futebol na Globo com 15.77, Acerte ou Caia com 7.08, Domingo Legal com 6.24 e o Masterchef com 0.6. Então já aqui na segunda hora, no início da segunda hora, o Acerte ou Caia retoma essa primeira posição e também manteve durante bastante tempo da primeira hora, pelo que a gente pode projetar por aqui, né? Depois, o Futebol na Globo, às 17h30, já tinha 16.68, o Acerte ou Caia tinha 7.38 contra 6.37 do Domingo Legal. Então já vinha ali por algum caminho abrindo um ponto para cima do Domingo Legal em várias medições aqui que o Breno Moura traz pra gente neste domingo. Adiante então, nós vamos depois para 17h44, quando nós temos aqui o Futebol na Globo com 16.53, talvez perto do pico do Futebol na Globo, o Acerte ou Caia já com 7.84 e o Domingo Legal com 6.12, então abre mais de 1,5 ponto para cima do SBT. Depois,
Às 17h52, Futebol na Globo 16.7, os streamings atrás com 15.64, Acerte ou Caia com 7.10 e o Domingo Legal com 5.36. Vejam que nessa finalização ali, de chegar muito perto da parte final do Domingo Legal e do Acerte ou Caia, o Acerte ou Caia abre mais ainda a vantagem, quase 2 pontos para cima do Domingo Legal. Às 18h04 começa a surpreender um crescimento vertiginoso do Acerte ou Caia. Futebol na Globo com 15.8, Acerte ou Caia com 8.03, Domingo Legal com 5.46. Vejam a diferença, né? Depois 18h10, o Domingão com 12, recebeu do jogo e caiu um pouco, uma parte dessa audiência foi para o SBT, outra para a Record. 8.64 no Acerte ou Caia, 6.44 no Domingo Legal. Então uma diferença aqui de 2.2, mais ou menos. É uma diferença considerável se a gente olha outros fins de semana em que o Acerte ou Caia passou muita dificuldade para conseguir ir para cima do Domingo Legal. Mais adiante, 18h14, ainda os dois produtos estavam no ar. Domingão com 11,67, Acerte ou Caia com 8,89 e Domingo Legal com 6,6 praticamente. Então é pouca coisa aqui, quer dizer, um aumento, né, de percepção para cima do Acerte ou Caia, que abriu aqui 2,3. Mais para frente, às 18h16, aqui é que o Acerte ou Caia alcançou o pico da medição. Vejam que nós temos aqui o Domingão com 11,9, o Acerte ou Caia vai a 9,06. 9.06, faltava ali 3 pontos, na verdade, para chegar até o Domingão, mas abre uma larga vantagem para cima do Domingo Legal, que deu 6.4. O São João na Band estava dando 1.15 naquele momento ali. Agora, chama a atenção esse 9 aqui, porque esse 9 aconteceu em outros momentos, geralmente, quando a gente tinha ainda, né, a espera para o futebol. Para grandes jogos de final de Paulistão, aí sim o Acerte ou Caia chegou a 11, 12 em alguns momentos, né? Mas aqui ele consegue mostrar que ainda está muito forte com 8.64, então este é o resultado que a gente percebe aqui dentro deste momento do Acerte ou Caia, vencendo pelos dados prévios o que a gente teve do Domingo Legal, contra o Domingo Legal, né? Então, o Rick Souza traz essa informação, uma diferença na casa decimal ali, mas ainda assim é uma vitória importante para mostrar que o Acerte ou Caia, teoricamente, ainda tem fôlego, né? Consegue fazer frente ao SBT nessa guerra que a Record procura cada vez mais fazer funcionar para conseguir pegar do SBT o único dia que ainda não consegue buscar. Então eu acho que isso é impressionante, assim, chama muito, muito atenção que o produto tenha dado certo. A gente já vai ver como é que tá o Love Dance também, mas o fato é que o Acerte ou Caia, vencendo então neste domingo, consegue quebrar uma sequência que eu acho que foi de 6 semanas, de novo, 4 ou 6 semanas de vitórias consecutivas do Domingo Legal. Também houve outra quebra mais ou menos nessa configuração, mas dessa vez foi um pouquinho mais até, eu acho. Acho que o Domingo Legal venceu até mais vezes. Então, uma vitória para ser muito celebrada na Barra Funda, afinal de contas, ali nós tivemos grandes momentos, né, de realmente a Record mostrar a força que tem. Deixa eu ver aqui a informação que nós temos de outros horários. O Rick Souza tem, acho que, algumas informações intermediárias. Entre 16 e 16h40, é isso aí. Ó, a gente tinha as 16h25, Domingo Legal com 6.19 e o Acerte ou Caia com 6.15, 4 centésimos de diferença. Às 16h35, Domingo Legal tinha 6,27, o Acerte ou Caia 6,23. Os dois cresceram juntos em 4 centésimos. Era muito pertinho ali a busca. Depois o Acerte ou Caia passa à frente às 16h48 e aí a gente trouxe para vocês um pouco mais das configurações aqui. Mas o fato é, quando a gente olha para o número que chega, né, das 17h30, das 17h40, a partir das 18h14 ali, às 18h20, 18h16, em que o Acerte ou Caia chegou a 9.06, realmente abriu uma vantagem importante para cima do Domingo Legal, de 2,6 pontos, né? E aí nós tivemos então, dentro da característica do que traz o Rick Souza aqui, o seguinte cenário. Domingo Legal marcou 6.07 de média, 7.68 de pico e teve quase 12% de share. No mesmo horário, a Record teve 4.98. Então, no enfrentamento com todo o período do Domingo Legal, a Record ficou com 5 pontos contra 6
do Domingo Legal. Abriu 1 ponto de vantagem na média geral. Mas no confronto direto com o Acerte ou Caia, o Acerte ou Caia teve a 4ª maior audiência da história, com 6,85 de média e 9,06 de pico, com os mesmos 12% de share que no geral o Domingo Legal teve. Mas aqui nós temos o SBT com 6,30 nesse enfrentamento e o Acerte ou Caia 6,85. Assim ficou essa disputa, pelo menos pelos dados prévios. Amanhã a gente acompanha certamente mais de perto como é que serão os dados consolidados que a gente vai ver a respeito dessa movimentação aqui e a repercussão dessa vitória lá no SBT, que eu acredito que não deva ter muita repercussão, porque parece ser mais uma vitória pontual. Vamos ver se o Acerte ou Caia consegue empilhar uma segunda vitória semana que vem. Aí é outra história, meus amigos. Aí é outra coisa. Muito bem, vamos ao povo que nos acompanha aqui. Eu já estou vendo que o chat está em chamas. Enquanto isso, você pode também fazer outra coisa, né? Entrar no nosso grupo do WhatsApp, se tornar membro aqui da Rede Gesla, mandar o seu superchat, me ajuda demais, tá? Muito bem, obrigado pelos 100 pessoas que estão aqui conosco, 47 likes apenas, que é um problema. Então nós vamos agora trazer aqui o famoso deixa o like. Não, eu não vou botar esse porque esse é muito comprido, vamos esse aqui, ó. Deixa o like, 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 deixa o like. Apoie a Rede Gesla. Apoie a Rede Gesla, ajude o nosso trabalho, deixa aqui seu comentário também. Deixa eu ver aqui os comentários que nós temos neste momento e que me mandam, trazem diversas características. Vamos trazer aqui, vamos lá. Zoiudo Acerte ou Caia hoje com 9 pontos, nesse momento Rodrigo Faro está chorando em posição fetal. É que na verdade, de novo, o produto cansou ali do Rodrigo Faro e a Record fez bem em tirar, no fim das contas, né? Fez bem em tirar. Então, deu certo. Ana Paula feliz aí com a vitória do Acerte ou Caia. Gustavo Lima já trouxe aqui também. Gesla, você acha que a maioria das pessoas com algumas condições financeiras assiste pouco conteúdo de TV aberta? Eu acho que cada vez mais, não necessariamente, mas cada vez mais a gente tem uma fuga de público para o streaming, tanto que os números que a gente olha ali, eles são muito conclusivos, né? A gente vê o streaming com 15 pontos no domingo à tarde, com 16 pontos, a Globo passa com muito custo no horário do futebol ali para cima do streaming, então é uma realidade, né? É uma realidade. Zoiudo conosco, primeira vez aqui, eu só acompanho o canal do Jorge Brasil. Ô Zoiudo, obrigado pela companhia, se inscreva, tá? Pra você que ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva, faça essa gentileza pra titio Juju, né? Vamos lá, Alex Abreu, já tinha acabado o Passo Repassa, queria ver a parte que eu assisti. André Cabral, geralmente a audiência do filme é mais baixa que Domingo Legal, Acerte ou Caia sai atrás para recuperar. Hoje o filme entregou melhor. André, mas tem ocasiões em que o filme ele tá um pouco atrás do Domingo Legal, mas ainda assim ele entrega e o Acerte ou Caia cai para 4 pontos, cai para 4 e alguma coisa. Então realmente a entrega foi muito boa, hoje funcionou muito bem. Vamos adiante. Não curto os games do Domingo Legal, diz o Alex Abreu. Será que depende dos participantes do Acerte ou Caia a audiência para ficar boa, diz o Luiz Henrique Pinho? Eu acho que influencia de alguma maneira, mas eu não acho que seja o mais importante. Eu acho que é como dizia o Jô, né? It's about the man behind the desk. É sobre o cara que tá ali acompanhando, que tá apresentando. Né? Então, a gente tá vendo que é uma luta de gigantes entre o Tom Cavalcante e o como é que chama o nome dele? Celso Portiolli, para conseguir entregar a melhor audiência, entregar a melhor performance, mas é uma característica. Vamos lá. Temos também aqui André Cabral, a câmera que eles usam para gravar o Quebra Power no Play Plus é totalmente desfocada. Tá aí a crítica, bicho. Vlog 5 rodas, na média geral, desde o começo até o fim, quanto ficou pros dois? Ah, tá certo, perfeito, trouxemos ali esse número também, já trouxe ali para vocês. Os participantes são os motores do Acerte ou Caia, como do Domingo Legal, dos dois, ajuda. Também teve assistencialismo, isso não funciona mais, não gosto, diz aqui o Alex Abreu. Luiz Henrique, deixa eu ver. Vamos adiante. Alex Abreu, a melhor de hoje foi emendar o Passo Repassa com Acerte ou Caia mesmo. Tem isso. A Sabrina, a Band foi bem com São João ao vivo, é um indicativo que ela pode investir nos domingos transmissões de shows ao vivo pelo Brasil. Chegou ali em alguns momentos a 1 ponto, mas não foi o tempo todo, viu, Sabrina? Mas daqui a pouco é uma saída mesmo, né? O filme na Band costuma beirar os 2 pontos às vezes, competindo contra os games e contra o futebol.
Antônio Gonçalves, boa tarde. André Cabral, São João na Band funcionou. Deixa eu ver, Antônio Gonçalves, estou em Matinhos, no litoral do Paraná. Grande abraço, Antônio. Alex Abreu, Domingo Legal deu mole hoje no enfrentamento com a Sérgio Caia, pediu para perder. Teve entrega no fim das contas. Né? Reinaldo Machado, foi ragada da Record. Domingo que vem o Domingo Legal volta a ganhar. Sabrina, as más línguas dizendo que o Sérgio Caia vai enjoar a audiência. Mas Sabrina, acho que tem um pouco também isso, assim. Acho que tem que tomar um cuidado às vezes para não desgastar demais o produto. Então também tem esse ponto. Mostrou hoje que tem um pouco mais de força? Mostrou, mas não é aquela sequência de vitórias dilapadas no Domingo Legal que a gente viu em outros momentos. Ainda assim, é um excelente resultado que dá o indicativo de que dá para continuar com o programa. Eu faria um contrato maior com o Tom Cavalcante para deixar ele esquentar essa audiência antes do domingo do Acerte ou Caia. Quer dizer, os filmes vão bem ali, né? Mas enfim, é uma questão. Vamos ver o que vem pela frente. Antônio Gonçalves, programa de destaque de 2025 é o Acerte ou Caia. André Cabral, interessante é que o Acerte ou Caia venceu sem precisar da espera do futebol. Exato, André, bem curioso, né? Bem curioso mesmo. Vamos adiante. Zoiudo, o Acerte ou Caia está igual Força de Mulher, que as más línguas falavam que não ia dar nem 3 pontinhos. Hoje, Força de Mulher é uma das maiores audiências da Record. Ô Zoiudo, mas eu acho que tem uma outra coisa também. Aí tu não acompanhava mesmo a Rede Gesla, porque eu falava que tinha uma chance muito grande de dar certo ali na Record, porque a Band já tinha descoberto esse público, né? E a Record sendo maior, teve a possibilidade também. Arredondando, diz o Chaparron, 6.8 de média, 9.1 de pico. Para o glorioso Acerte ou Caia. Vamos adelante. Ó, a galera que é membro da Rede Gesla, usando nossas figurinhas, você também pode se tornar membro da Rede Gesla, que é importante, pode me ajudar demais, tá? Vamos adiante. Alex Abreu, até o fim, deixa eu ver, já falei. Zilmar Costa, tava ruim o Celso, game e outra matéria no final, diz aqui a Zilmar, a gente trazendo que a estratégia do Domingo Legal muito provavelmente não foi legal. E vocês, como é que foi o seu... Dormindo legal. Rede Gesla. Nesse domingo eu não dormi legal, sabe por quê? Porque eu não sou o maior futebolista do mundo, mas eu gosto da Copa de Clubes. Então tem isso. Vamos lá, quem mais? Vlog 5 Rodas está conosco. Lucas Félix, quem é o Passo Repassa, o PR, né? Passamos dos 25 mil inscritos, Gustavo Lima. Inclusive estamos aqui, ó, com este selo comemorativo. Ontem, legalzinho, teve também vídeo especial. Para quem não viu, o vídeo também tá lá no meu Instagram, @JuniorGesla, é só acompanhar por lá. Zilmar Costa, tem notícia do humorista Bolachinha. A princípio teve alta, né? Quem mais? Vamos adiante. O Rodrigo Faro, não tenho mais notícias dele, diz o Vlog 5 Rodas. Olha, por enquanto acho que não tem nenhum projeto fechado pro Faro, então acho que essa é a questão. Doraci Figueiredo está conosco, obrigado pela companhia. Esqueci o nome do Portioli. É assim. Guilherme Lima, boa noite, Júnior e chat. Guilherme Lima também, membro da Rede Gesla, bem como o Vlog 5 Rodas, você também pode ser membro da Rede Gesla, faça parte aqui, tá? Ontem a Virgínia ficou em segundo lugar, diz o Reinaldo Machado, Edjânio Santos também tá conosco, a Doraci ama o Passo a Repassa, André Cabral tá mandando aqui, deixa eu ver, peraí, André Cabral mandou que a Band poderia aproveitar o hype do efeito Isabelle Nogueira e trazer de volta o Festival de Parintins pro Nacional. Talvez, mas aqui eu não sei se no nacional ele consegue ter o efeito que ele tem no local, às vezes, né? Porque a Band acho que descontinuou justamente pela questão de audiência, não tenho certeza. Ou talvez os direitos de transmissão, vamos ver. Luiz Alexandre Torres está conosco, obrigado pela companhia. Temos também aqui o Alex Abreu. Sou novo inscrito, o Luiz Alexandre Torres. Ô Luiz, obrigado, viu? Obrigado pela companhia. Record tem esse defeito, não desgasta o produto como o Dança Gatinho, diz aqui o Reinaldo. Daniana, como está hoje o Love Dance? Daqui a pouquinho a gente traz sobre o Love Dance, tá? Nerd Hipster do Hipster. Ô louco. Manda um beijo pra mim. Deixa eu ver aqui se eu já estudei o dicionário da quinta série, hein? Já estudei o dicionário da quinta série, se for... Enteléquia bífida. É isso? Se for, eu né, não sei. Se era a quinta série, deu errado. A Globo quer chutar a TV Gazeta em Alagoas, diz aqui o Lucas Félix. Lembrei do Shaolin no domingo, legal, em homenagem a Joelma. Shaolin, grande figura, né? Ele dava muito certo lá no Tudo é Possível. Os 25 mil não dá pra ver direito, eles estão passando aqui, ó, Chaparrão.
Você é o cara de Doraci, obrigado. Zoiudo, eu sou novo mesmo por aqui. Obrigado, viu, Zoiudo? Quem mais? Marcelo Guel, alguma novidade para Fazenda 2025? Vamos ver. Vamos ver se teremos, ainda não tenho essa informação, né? Coisada, como diria o Shaolin, não, o Tiririca. Luiz Henrique, o SBT vai ter uma série teen no tipo Malhação e Rebelde, o Tom, não sei, o Tom Cavalcante ganhou na audiência, pergunta Matheus Pereira, sim, é o que estamos repercutindo aqui, pelo menos nos dados prévios, o Rick Souza lá do TV Pop traz a informação de que o Acerte ou Caia teria vencido este domingo. Vamos lá então para eu fechar aqui e a gente começar o próximo assunto que é bem importante também. Vamos ver como é que tá a audiência do Love Dance, deixa eu ver se eu consigo buscar a foto aqui. E aí a gente levanta esses dados, porque o Love Dance ele recebeu bem do Acerte ou Caia, né? Então vamos ver de que maneira o Love Dance está se comportando desde a entrega que rolou ali do Acerte ou Caia. Vamos lá, nós temos aqui o Acerte ou Caia até determinado ponto, nós vamos ver aqui no Rick Souza, que às 18h45 o Roda Roda tinha 6,63, o Domingão quase 16. Então a Globo quase 10 pontos na frente do SBT. 6,6 para o Roda Roda, 4,82 para o Love Dance. O Para Aqui com o João Kleber tinha 0,84 e o São João da Band tinha 0,77. Vejam a diferença. Nós temos aqui também, na sequência aqui, o Domingão com 14,6 nas 19h03, o Roda Roda com 7,67 e o Love Dance com 5,14. O Para Aqui do João Kleber, 1,4. Para quem fala mal do João Kleber, tá aqui o número. Com o que ele tem para fazer, tá aqui o número. Perrengue na Band com 0,9. Perrengue está perdendo para o João Kleber, né? Então é isso. Vamos lá adiante. Às 19h12, o programa Silvio Santos já tinha 7,12 e o Love Dance 5,18. Eu acho que caminha para ser uma das melhores audiências desse novo ciclo. Do Love Dance até aqui, né? Eu quero dar uma olhada o que tem no João Kleber, porque o João Kleber tá chegando a 2 pontos nesse momento com o Para Aqui. O João Kleber tá chegando a 2 pontos com o Para Aqui. Eu preciso entender o que tá rolando aqui. Vamos ver, porque realmente é impressionante. É pegadinha, gente. É pegadinha. É pegadinha. É pegadinha mesmo. Pelo menos pelo que eu tô vendo agora. E tá indo muito bem, gente. 2 pontos para o João Kleber ali é muita coisa. É muita coisa. O Love Dance tem 5,18, Perrengue na Band tem 1,15. Foi bem, vai bem o João Kleber ali, com o que ele tem de recurso para fazer, ele vai muito, muito bem. Bom, vamos adiante aqui então com o povo que nos acompanha, você que vai comentando, comente por aqui, mande seu super chat também, porque agora eu vou comentar alguns assuntos e depois na volta, para eu conseguir pegar todo mundo ali no chat, nem sempre é fácil. Então vamos lá, você que está chegando agora, deixe seu like, deixe seu comentário, a sua participação, que é sempre importantíssima. No nosso domingo da Rede Gesla, escreva aqui porque você gosta de vir até aqui nos domingos da Rede Gesla, essa audiência estrondosa para um Brasil de audiência que falamos aqui aos domingos. Por que você não volta durante a semana? Quero saber agora, aqui, ó, olho no olho. Olha aqui nos meus olhos e me conta por que você não volta aqui durante a semana. E aí eu fico com a audiência de 10 pessoas, 15 pessoas. Conta pra Titi Juju, conta aqui pra nós, que é importante, quero saber. Vamos lá então, seguindo aqui com a galera que está com a gente, vamos deixando agora o seu like, vamos deixando seu comentário para ajudar a Titi Juju, que o negócio é assim, né? É tipo isso. Vamos adelante. Você que está chegando agora, já deixa seu like, deixa seu comentário, já falei tudo isso, né? Muito bem. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Eu quero mandar o link lá no grupo do Zap da Rede Gesla, vocês viram ali antes. O link eu não tinha mandado lá, vou ter que mandar agora para a galera que não está assistindo ainda, poder vir aqui com a gente e nos acompanhar. Vamos lá. Quero trazer agora um pouco de destaques também de outros elementos, como por exemplo, né, a gloriosa audiência da Copa do Mundo de Clubes e também a transmissão feita pela Cazé TV. Acho que é importante a gente falar a respeito disso pelo seguinte, a gente tem as audiências da tarde de hoje na Globo ali com 15 pontos, 14 pontos com o Real Madrid, né? Que é o tipo de jogo que o SBT, por exemplo, com uma Champions League, daria um pouco menos de audiência. Agora, impressiona também a cobertura que a Cazé TV está fazendo do Mundial de Clubes, né? A Copa do Mundo de Clubes com o Casimiro e a equipe dele
da Cazé TV tem de fato uma força muito grande, um público muito engajado, né? E é o tipo de produto que de fato sabe conversar com essa nova dinâmica dos direitos esportivos. Eu acompanhei ontem vários jogos que não estavam passando na Globo. Sim, eu não sou o maior futebolista do mundo, tá? Mas eu gosto muito de eventos grandiosos, assim, do tipo Copa do Mundo, e mesmo a Copa do Mundo de clubes eu acompanho muitos jogos que estão acontecendo. Então, o Casimiro ali, com a estrutura que tem feito um trabalho espetacular. É raro o jogo que bate menos, no fim de semana pelo menos, o jogo que bate menos de 1 milhão de visualizadores simultâneos, né? Claro que é uma audiência infinitamente menor do que a Globo em qualquer um dos horários. Se a gente fosse transportar essa audiência do Casimiro para pontos de audiência, quando a gente teve, por exemplo, 1 milhão de pessoas simultâneas assistindo o jogo, a gente está falando de quase 5 pontos de audiência. A gente está falando do que está dando o Love Dance agora, né? Então são 5 pontos de audiência que dariam na TV aberta, só que considerando o Brasil inteiro, né? Se a gente considerar o painel nacional de televisão, aí é outros números que a gente está falando de Copa do Mundo de Clubes na Globo, né? São números muito maiores os da Copa do Mundo de Clubes na Globo. Agora, a Cazé TV de fato tem uma força e vem desenvolvendo essa força desde a Copa de 2022, né, e crescendo cada vez mais. Já na Globo, a Copa do Mundo de Clubes tem conseguido também números bem interessantes. Vejam como ela consegue segurar essa audiência durante a tarde de domingo, com 14.15 às 16h48, o jogo começou às 4, né, o jogo começou às 4 ali com 10 pontos, a partir das 16h48, no intervalo do jogo, o futebol já estava com 14. Às 17h18, o futebol já estava com 15 pontos, que era o dobro do Acerte ou Caia, dobro mais um ponto, né? 16.68 às 5h30, 16.53 às 17h44, 16.7 às 17h52, né? É um número que sempre chama muito a atenção para o mercado publicitário e, de novo, traz a importância do evento ao vivo, para poder falar a respeito desse aspecto. Então, quando a gente olha a informação e a maneira com que as coisas vão avançando, nós temos uma importância muito grande dentro do contexto da audiência do futebol, né? Então vejam que, por exemplo, nós temos aqui às 20h24, ontem nós tivemos jogo também do Fluminense, né? 19 pontos a Globo num sábado à noite contra 5 da Record, né? 5 da Record. Depois nós temos aqui também, na sequência, às 15h48, Mundial de Clubes ontem à tarde, dando 9.4, por exemplo, né? Deixa eu retomar aqui também as audiências do Rick Souza dentro do TV Pop, para a gente conseguir ver de que maneira as coisas se movimentam graças ao evento ao vivo. Então a Globo tem conseguido de fato números impressionantes, números muito fortes, muito grandes, para conseguir trazer esse público do futebol para dentro da televisão. E aí, gente, a estratégia da Globo é uma coisa que precisa ter sempre muita atenção das outras emissoras para como a emissora consegue embalar e colocar ali as principais informações para dentro do público. De trazer chamada de novela, de trazer chamada do jornalismo, trazer chamada de outros elementos, tudo isso é muito importante. Ontem às 18h51, o futebol na Globo já tinha 15 pontos ali, né? Um pouco menos do que Garota do Momento, mas já tinha 15 pontos antes de começar, né? Então, são números impressionantes, são números que chamam a atenção. Então nós temos aqui também outras informações, deixa eu ver se eu consigo aqui, ó, 15h10, o Caldeirão estava dando 8, aí a partir dali começa a subir um pouco mais, depois com o jogo de Inter de Milão e também me esqueci o nome do outro time agora, mas enfim, a Copa do Mundo de Clubes, ela mostra o poder do evento ao vivo. E aí a Cazé TV também aproveita esse elemento de uma maneira diferente, porque a Cazé, ela também faz a sua programação montada. Bárbara Coelho tá lá, Marcelo Adnet tá lá também, com um programa chamado 30 Minutos Mais Acréscimos. Então vejam que a Cazé TV, ela traz, junto com toda a programação esportiva que tem, também os programas de entretenimento esportivo que estão juntos ali. Vai desde a resenha mais simples até o humor do Marcelo Adnet,
outras figuras que são importantes dentro desse circuito, né? Para a gente ver o quanto a comunicação ainda tem espaço para crescer, principalmente com relação aos eventos ao vivo, que fazem bastante diferença. Vamos ver o que diz o povo. Vamos ver o que diz o povo. Aqui eu quero ver os principais comentários, aliás. Vamos lá. Deixa eu ver a turma que está conosco aqui. A Rafa Brits é a versão mini da Fernanda Lima, diz André Cabral. A Sabrina está dizendo aqui que o... Cadê? Deixa eu ver. A Eliana vai voltar para o SBT, diz Matheus Pereira. Não, peraí que tem mais gente mais para trás. Mais gente mais para trás aqui. Vamos lá. Para aqui com 2 pontos, diz o Chaparron. É isso que eu estava falando. Rodrigo Faro vai voltar no ano que vem, não sei. SBT não tá pegando Guarulhos, São Paulo, diz o Gabriel Rodrigo. Ó, turma do SBT que tá assistindo a gente aqui ao vivaço, já vê aí que tá dando com o sinal. Aqui a Rede Guess ela tá pegando limpa e consistente pela nossa transmissão. Vamos adiante. Reinaldo Machado, seja bem-vindo, Zoiudo. O Luiz Alexandre Torres, você é o nerd que é a fonte do nerd, não entendi. Também dizendo que legal o algoritmo te mostrar para mim. Obrigado, viu, Luiz? A Sabrina, dos mesmos criadores de um grande beijo para Kikozinho, né? Não cairei, Gegé. Gegé não cairá. Marcelo Guel, cadê o programa da Angélica? Não sei. Matheus Pereira, Eliana, será que volta para SBT? Reinaldo dizendo que a Patrícia, hoje festa junina, tá muito bom. André Cabral também conosco. Logo 5 rodas, ela vai pro Teleton, isso todo mundo sabe. Vamos adiante. Quem mais? Luiz Henrique Alexandre Torres. Nunca tive um comentário sendo citado numa live, só agradece. Grande abraço, Luiz. Zoiudo, qual a sua opinião sobre a Record não colocar uma novela turca em seguida ao fim de Força de Mulher? Não acho uma burrice? A turca conquistou um público que já é cativo e o canal vai espantar esse público. Sem sombra de dúvidas. E aí se o SBT conseguisse dar um jeito de colocar as filhas da senhora Garcia naquele horário ali, talvez tivesse migração de público. Talvez. Eu acho que vai... Paulo Apóstolo, né, que vai passar na sequência. Tinha que colocar Iludida na sequência. Eu acho que mesmo assim, Iludida quando entrar vai conseguir dar uma boa audiência pra Record, vai retomar essa faixa de novela turca. Mas não precisava perder esse embalo. Ainda mais que tem atores de Força e Mulher em Iludida, né? É um erro de programação na minha visão. Cadê o futebol na Record? Diz o Marcelo Guel. Por enquanto, durante a Copa do Mundo de Clubes, aí não tem o futebol, né? Deixa eu ver aqui. O João deve estar com um segredo muito forte minando o povo. O trio Pepe, Cafu e Dida. Essa aí, André Cabral. Muito obrigado por ter mandado essa. Porque essa realmente... eu cairia. Mas foram grandes jogadores de São Paulo. Dida, Cafu e Pepe. Né? Essa aí, meu amigo, quase que eu caio. Vamos lá. Toninho Tornado muito engraçado, diz o Luiz Henrique Pinhos. E o Mar Costa, vou lá ver as... Ô, louco, bicho! Brincadeira, velho. Foi pegadinhas, mas o corretor... atrapalhou o nosso amigo Zilmar aqui. Chaparron, Gegé seria melhor se a Rede TV fosse slot de 15 à meia-noite, 15 horas à meia-noite. Eu acho que a Rede TV recuperaria muita coisa se ela tivesse um horário contínuo diário de programação, né? É o que a Gazeta faz, tem um número menor, mas consegue concentrar essa entrega de um programa para outro. Vamos lá. Reinaldo Machado. Cadê? Deixa eu ver. Espera aí que a galera... agora deu uma galera aqui. Vamos ver. Eu não acho você na semana, não sei o horário. É perto das 8. Ativa todas as notificações e faça parte do grupo da Rede Guess. Logo que tem um link tão bonitinho. Eu prometo que eu não mando 50 coisas por dia. É só a live. Tá? Então é isso. Hoje tem Cristina Rocha com a Patrícia na sala do artista, verdade. Chaparron... você conhece o Dante, o Ramon e o Ledesma? Eu não vou perguntar que Dante. Vocês estão muito quinta série hoje. Esse aqui é um canal sério. Um canal sem piada. Zoiudo, gente, o moço podia estar roubando, matando, se prostituindo ou fazendo OnlyFans. Mas não, está aqui fazendo live, então deixa o like. É gratuito, não dói nada. Obrigado, Zoiudo. Obrigado pelo apelo. Né?
O João é bom, o programa dele que é ruim, diz o Olivaldo. Topa tudo por dinheiro, vai voltar, diz o Luiz Henrique. Reinaldo, da Atena perdendo pra TV Aparecida, mas eu prefiro a TV Aparecida, diz o Reinaldo. Alex diz, na última Copa do Mundo assisti pela Casé TV, foi ótimo apesar do delay, a vizinhança gritava gol bem antes. É isso, tem esse detalhe também. Sabrina, inclusive percebi que o futebol durante a semana elevou a média dia da Globo, que há um bom tempo não estava estagnado nos 10 pontos. Né? Agora teve vários dias que bateu 12 pontos nas 24 horas, bem importante, né? Onde começa... Não entendi, Danilo Marques de Souza, onde começa eu tô... Não vou falar. Hoje eu estou muito suscetível a cair pegadinhas da quinta série. O trabalho do Casimiro é primoroso, tanto nas Copas quanto nos Jogos Olímpicos. Diz André Cabral. Quantas emissoras de Porto Alegre têm as suas audiências aferidas? Não sei dizer, Chaparrão não tem essa informação. Lucas Camargo, teve um suposto episódio de racismo hoje no Jogo do Real, eu vi esse momento ali, cabe agora às autoridades apurar isso e, em caso de confirmação, punir. É uma questão muito séria. Luiz Alexandre Torres, você já passou da hora de ir pro Fofocalizando, vou marcar o Léo Dias. Muito obrigado pelo carinho. O que diz o povo? Alex Abreu, Defante no Catar foi muito hilário. Não, sensacional. 30 minutos mais acréscimos é muito bom, Adnet é um gênio. E por quê? Porque eles deram pro Adnet aquilo que ele precisa. Espaço para criar sem muita amarra. E sem muito recurso também. Isso é maravilhoso. Né? O Zoiudo fala que Marcelo, Adnet e humor na mesma frase não combina. Não concordo, mas tá aí a opinião. Pepe, o maior dos Santos. O Luiz Henrique Pinho gosta da minha imitação do Tony Ramos. Essa é bonita. Gente bonita que acompanha aqui. Lucas Félix, percebeu que o SBT exibiu Chaves no domingo de manhã com a sketch do Dr. Chapatin, 2 episódios da saga de 72 com a Glória e a Paty. Eu não vi esse episódio, mas é importante o SBT escolher os melhores sempre, né? Vamos lá. Já assisti a versão turca original da novela que vai passar no SBT, As Filhas da Senhora Fazilet. Já pensou se a Record compra a versão original e começa a passar no mesmo horário? É só uma loucura. Não faria isso. Não faria isso. Se o SBT fosse esperto, passava a motosserra na novela infantil para estrear As Filhas da Mãe. As Filhas da Mãe é ótimo. No mesmo horário que terminasse Força de Mulher, mas como não vai ser, esse público vai pra Globo. Não sei. Com licença, obrigada. Quem mais? Vamos pro povo. O povo tá conosco aqui. Eliana vai voltar para o SBT. Lucas Félix aparece somente a Glória. No segundo aparece a Glória e a Paty em Chaves. Vamos lá, eu creio que as filhas estreiem junto com o Apóstolo na Caverna só continua à tarde. Não sei se é esse o caso. Muito bem. Vamos então agora seguir por aqui. Eu quero seguir por aqui para trazer as principais informações a respeito de alguns outros assuntos que a gente vai levantar a partir de agora, porque existe a possibilidade e existe uma negociação não, mas uma especulação, existe uma especulação de que Galvão Bueno poderia estar indo para a Record. Essa é uma especulação de fato que foi muito trazida durante essa semana, né? E eu acho que é importante a gente entender qual é a possibilidade real disso, né? Qual a possibilidade real disso e quais os impactos que isso traria dentro do universo esportivo de uma forma geral, dessa mídia esportiva tão pulverizada que a gente tem nesse momento na televisão aberta, e a gente precisa entender o que vem pela frente nesse sentido. Vamos então trazer aqui para o povo que nos acompanha, vamos lá, já vou me organizar aqui agora, para que a gente possa falar a respeito disso, né? Vamos lá. Agora sim. Você que está nos acompanhando, fique por aqui, já deixa o seu like. Galvão Bueno poderia estar a caminho da Record. Essa notícia pegou muita gente de surpresa durante essa semana, aliás, mas eu quero trazer aqui uma nota do Terra em que a Record emitiu hoje essa nota, a princípio ou mais recentemente, e a gente vai falar a respeito disso. Galvão Bueno, atualmente ligado à Band, voltou a ser assunto nos bastidores do jornalismo esportivo. Surgiram rumores, diz aqui a nota do Terra, né, do Gavia News, aliás, surgiram rumores recentes indicando um possível interesse da Record em contar com o narrador para futuras transmissões, especialmente com foco na Copa do Mundo de 2026. Né?
Essas especulações ganharam força após uma publicação do colunista Matheus Baldi, que apontou possíveis negociações entre o narrador e a emissora. Um dos fatores levantados seria o desempenho abaixo do esperado do programa Galvão e Amigos nas segundas-feiras, exibido pela Band. Esse programa tem dado entre 1 ponto e 0,7, 0,6 em muitos momentos, perdendo inclusive às vezes para a Rede TV, tendo esses momentos mais difíceis. Dito isso, nós temos também outro episódio que alimentou os boatos, foi um encontro entre Galvão e representantes da Record durante o lançamento da N Sports, empresa da qual o ex-Globo é sócio agora, né? A N Sports, que também faz a distribuição dessas informações. A fim de esclarecer a situação, a Record se pronunciou oficialmente e negou qualquer tipo de negociação com Galvão Bueno. Em nota, a emissora afirmou: a Record não tem os direitos da Copa do Mundo. A transmissão desse evento ainda está em avaliação profunda pela direção da Record. Logo, não temos negociações com nenhum profissional para essa transmissão. O Galvão também não comentou, logicamente, publicamente esse assunto até aqui, mas o fato é o seguinte: quando a gente olha para a Record, a gente tem o Kleber Machado, que saiu do SBT, onde ele já estava, depois da confirmação do Brasileirão na Record. Ele sai do SBT, numa situação que ficou meio ruim assim para ele também, para ir para a Record narrar os jogos do Brasileirão e ter esse protagonismo, ser o protagonista da emissora. Foi dispensado pela Globo, Kleber Machado, com o talento que tem, com a carreira que tem, que é uma coisa maravilhosa, foi desligado pela Globo. Aí ele vai para a Record. Termina o Paulista, ele vai para o SBT, faz Champions League, faz Sul-Americana, né, em outros momentos, depois volta para a Record para ser o protagonista do Brasileirão. Agora, chegar o Galvão Bueno na Record para narrar a Copa do Mundo, aí é meio sacanagem, né? Claro que também, se a Record conseguisse fazer isso, talvez fosse um motor de audiência ter o Galvão para narrar o Brasil na Record. Só que eu acho um tanto injusto com o Kleber Machado. A gente sabe que questão de justiça, quando você está falando em ganhar mais audiência ou tudo mais, isso é muito relativo. Mas eu acho que o Kleber Machado, se a Record conseguir os direitos da Copa, o Kleber Machado merece muito ser o narrador titular ali. Merece muito ser o narrador titular para que ele seja o protagonista dessa transmissão da Record, né? Claro que se a Record conseguir Galvão Bueno, porque nessa nota que ela traz, ela não nega que vai negociar algum dia com o Galvão. Tá dizendo que estão analisando a possibilidade de transmitir a Copa. Como não tem os direitos, não conversou com ninguém. Mas isso não quer dizer que não venha a ter os direitos em algum momento. Então, são questões complexas, são questões que realmente chamam bastante atenção, mas o fato é uma negociação que o Galvão tem com a Band, né, como sócio do próprio programa, e nesse momento parece que as coisas ficam um pouco balançadas, até pela audiência em si, em algumas questões. Não sei se a relação do Galvão com a Band é de alguma forma também balançada, mas o fato é que o Galvão ele tem se articulado em várias frentes, né? Tanto na própria internet, no streaming, na questão dos direitos esportivos, agora sócio da N Sports. Então é uma figura que tem uma influência importantíssima no mercado esportivo e também no mercado televisivo, né? Fica bastante evidente isso. Vamos lá, porque eu quero trazer mais alguns assuntos aqui que são bem importantes. Quero falar a respeito de uma trama de Vale Tudo que eu critiquei muito em vários momentos e que agora eu acho que passa a fazer um pouco mais de sentido, que é essa trama envolvendo Marco Aurélio e Sarita. Eu falava em vários momentos que o Marco Aurélio dessa versão de Vale Tudo ele é um Marco Aurélio muito mais comedido, muito mais consciente, muito menos vilão do que ele era em 88. E para mim o ápice dessa questão é que o Marco Aurélio ele quer ficar com a Sarita porque ele se encantou por essa criança, ele queria ter adotado essa menina. Então, a princípio, haveria, eu acho, uma certa resistência do público a detestar o Marco Aurélio por conta de uma atitude que ele está fazendo da maneira torta dele, mas por amor. Falei sobre isso na Super Live do Vanucci. Então, é um crime que ele está cometendo, mas na cabeça dele, ele vai dar uma condição melhor de vida para a Sarita e ao mesmo tempo conseguir o que ele quer, que é a questão de ter uma família, que é o que ele vem falando, que é o que ele vem falando para a Leila, né? É o que ele vem falando para a Leila. Quando a gente olha esse contexto de uma forma geral,
parece que vai ser difícil detestar o Marco Aurélio por conta disso. Mas aí entra Alexandre Nero e entra também, eu acho, o texto da Manuela Dias. Ontem, a maneira com que o Marco Aurélio fala com a Laís, ali já começa a se perceber o quanto é dual essa situação. Quanto de fato ele gosta da Sarita, mas o quanto ele é escabrosamente negligente com qualquer bom senso, né? Porque ele está ali, pediu os documentos para roubar os documentos da Sarita, está com ela no Rio de Janeiro e a Laís se recuperando e voltando para casa e não encontra nada disso aí. E aí, então, eu acho que de fato ali se criou um ranço pelo Marco Aurélio, pela maneira com que ele quer fazer isso. Não que tivesse uma maneira correta dele tentar tirar a filha da própria mãe, mas eu quero dizer que é tão torpe, é tão do tipo assim, eu vou fazer porque eu quero fazer e eu tenho poder para isso, que para mim agora justificou bastante essa narrativa. Então, se critiquei Manuela Dias a respeito desse ponto da trama, não me lembro, mentira, me lembro sim, critiquei, achei que ia ser muito difícil contornar, mas o que eu vi no capítulo de ontem, para mim me faz pensar que de fato existe espaço para que o Marco Aurélio seja de fato encantado pela Sarita, para que ele possa e queira ser o pai dela, e ao mesmo tempo seja um vilão absolutamente inescrupuloso para conseguir isso, não importa os meios, né? E está envolvendo a Leila, engendrando a Leila nessa sequência de acontecimentos também. E amanhã nós temos ainda mais um desvendar, né? Que é a Laís provando para a Raquel que quem roubou os documentos foi a Sarita. Quem roubou os documentos da Sarita foi a Maria de Fátima, e mostrando o vídeo para isso, mais uma adaptação para mim bem sucedida de Manuela Dias, que vai conseguir trazer esse elemento fortemente para a novela. Então acho que é um acerto, mais uma vez, da Manuela Dias, nesse caso um acerto. Acho que tem muitos erros, muitas coisas que precisam ser arrumadas, mas o núcleo Leonardo com Odete Roitman, o núcleo dessa questão da chegada da Sarita, que é uma personagem que não existia na primeira versão, e outros elementos que compõem a novela, ali eu acho que a gente tem grandes momentos importantes para virem pela frente. Vejo esses acertos da Manuela Dias e eu acho que vale muito a gente destacar aqui. Vamos falar também sobre esse assunto que vocês levantaram aqui e que eu acho que é um assunto espinhoso, não é? É um assunto espinhoso, nós vamos falar sobre ele. Deixa eu trazer aqui, deixa eu buscar a matéria de base. Momento. Quando eu estava buscando as informações, aliás, eu estava buscando as pautas para este fim de semana, e você que está nos acompanhando, deixa o like, mande seu super chat, ajuda nós. Quanto mais você me ajuda, mais longe nós chegamos, não é? Então ajuda nós, deixe seu super chat, ajuda nós. Durante essa semana, ganhou força, e o Lobianco trouxe essa informação lá no A Tarde é Sua, e desenvolveu ela durante a semana, e teve também desdobramentos. O fato é que uma possível volta da Eliana ao SBT entrou em pauta, e o Lobianco trouxe a informação de que as fontes dele teriam dito que havia uma insatisfação da Eliana com relação a promessas vazias, né? Não sei se isso faz sentido, acho que a Globo e a Eliana sabiam o que cada um ia entregar e o que cada um ia receber a partir dessa parceria que começou no ano passado, completa mais ou menos um ano agora. É uma parceria que de início teve objetivos comerciais muito claros, né, e que isso foi ganhando força com o Vem Que Tem. A Globo foi a Eliana foi um motor de faturamento para a Globo durante todo esse ano, né? Então nós temos aqui nessa semana questões importantes a respeito disso. Aqui no Terra também eu trago para vocês uma informação que diz o seguinte: apesar de Eliana estar contratada pela Globo desde junho de 24, após 15 anos no SBT, muitos usuários expressaram insatisfação com sua presença nas atrações da nova casa. Ela tá onde mesmo? Questionou um dos comentários. Outra mensagem resumia o sentimento de parte do público. Abre aspas, assisto somente o SBT e sinto falta da Eliana alegrando os domingos. Forte, né? A repercussão envolveu também lembranças do carisma da apresentadora e de quadros marcantes em sua antiga emissora. A Eliana com a Narcisa era tudo de bom. O Celso é maravilhoso também, mas falta o espaço dela, afirmou uma usuária citando antigos colegas de programa. Nós temos aqui também a Eliana
respondendo com entusiasmo e confirma a presença no Teleton. Embora atualmente integre o elenco da Globo com participações em programas como Masked Singer e Saia Justa no GNT, Eliana confirmou que marcará a presença na edição 2025 do Teleton, evento beneficente promovido pelo SBT, e que a Eliana é madrinha, né? Desde a passagem da Hebe, ela é madrinha desde o início, então ela tem essa conexão. Confirmação ocorreu de forma casual, registrada pelo vídeo de um fã que mencionou um reencontro durante a campanha. Ela respondeu que claro que iria, né? O evento será em 7 e 8 de novembro, direto dos estúdios do SBT, segue sob a direção de Marcelo Kestenbaum e temos essa característica. A popularidade da Eliana permanece em alta, traz aqui essa informação, do Terra, mesmo fora da antiga emissora. Mesmo após a saída do SBT, o nome de Eliana segue relevante no cenário televisivo, conforme a apuração do André Romano, do Observatório da TV, ela está entre os nomes cotados para assumir o comando do Big Brother Brasil em eventual substituição ao Tadeu Schmidt. Além disso, seu salário fixo na Globo é de aproximadamente 450 mil mensais, podendo ultrapassar os 3 milhões quando considerados ganhos com publicidade e projetos especiais. Dito isso, separando aqui agora as questões de especulação, de possibilidade, não possibilidade, eu falava sobre isso ano passado, quando a Eliana saiu do SBT, que talvez em algum momento ela voltasse para o SBT. Acho que não vai ser agora, acho que não vai ser nem daqui a 2, 3 anos. Mas eu acho que tem um futuro para a Eliana no SBT de realmente voltar às origens ali e voltar para casa em algum momento. Eu acho que isso pode acontecer em algum momento. Ela é um motor comercial importantíssimo para a Globo. Ela é uma figura que encaixou muito bem dentro dos planos da Globo de reestruturar toda essa questão. E agora também crescem as informações a respeito da Eliana ter o seu próprio programa dentro da Globo com o jeito dela. Não se sabe ainda se nos domingos à tarde, de que maneira isso viria a acontecer. Ela começou com o Masked Singer e agora viria o programa de fato da Eliana. A Eliana costuma ser muito profissional em tudo que ela faz, né? A gente sabe o quanto ela não deixa essas especulações ganharem tamanho, o quanto ela é de cumprir os próprios contratos, né? Nós nunca vimos a Eliana deixando a emissora na mão ou deixando a emissora de uma maneira ruim, esse tipo de coisa. Nem a saída dela do SBT foi conturbada, se a gente for parar para pensar. Ela foi homenageada no programa Silvio Santos, teria ali um suposto atrito com a Patrícia Bravanel e tudo mais, mas eu acho que existe um respeito. Existe uma dor dela ter saído, mas existe um respeito, né? E eu acho que a grande questão aqui, ao redor de tudo isso, é a maneira com que a Globo olha para a Eliana e a maneira com que a Eliana olha para a Globo, eu acredito que tenha sido muito bem acordada antes disso de fato acontecer. Antes da formação dessa dupla realmente acontecer, Globo e Eliana. Então eu acho que a Eliana já esperava por isso. Acho que a Globo já tinha também muito claro aquilo que esperava da Eliana. E acho que não é o momento. Agora, se a Eliana passou a sentir falta do público que ela tinha e que talvez não tenha mais agora pelo fato de não estar toda semana na televisão, aí é uma outra história, né? Aí é uma outra coisa, é uma outra história que a gente pode pensar daqui pra frente. Mas vamos ver o que vai acontecer, né? Seria pra mim uma grande surpresa se ela voltasse ao SBT de maneira antecipada. Acho que não voltaria de maneira antecipada, esperaria terminar contrato e tudo mais. Mas se houvesse essa conversa, de fato, eu sempre achei que a Eliana é mais a cara do SBT do que a cara da Globo. Mas quem sou eu? Quem sou eu? Apenas um pequeno proprietário de uma emissora pequena no sul do Brasil. Faça parte da Rede Gesla no Zap, faça aquele favorzinho, ajuda nós. Vamos ao povo. O povo fala, a Rede Gesla escuta. Vamos aqui ver o que diz o povo. Agora os comentários finais, depois nós encerramos juntos aqui. Vamos lá. Deixa eu ver. Não era isso. Também não era isso. Cadê? Vamos lá. Matheus Pereira, já falei. Chaparrão, eu ouvi o intruso latir. Super intruso. Audiência vale tudo. Você falou que ia ter reviravolta. A audiência foi mais ou menos dentro do padrão ali. Como o Sport TV de uns anos pra cá é um canal decadente, concorda, Gesla? Diz o Lucas Rocha Camargo. Eu, Lucas, confesso que eu não acompanhava o Sport TV há muito tempo atrás, então eu não sei exatamente qual é a configuração.
Eu acho que a Cazé TV ganhou um protagonismo na internet que é muito grande. Então a Cazé TV é grátis frente ao Sport TV, que é pago, né? Ainda tem bastante repercussão, bastante repertório, mas eu acho que de fato já não é mais a força que foi em outros momentos. Mas ainda é muito importante para a Globosat, sem sombra de dúvida. Globosat, nossa, isso é coisa de velho, mas tudo bem. Zilmar Costa, por mim, pode ir para a Recópia, diz aqui Zilmar. André, é possível, mas ele iria como apresentador ou narrador? Aí é a questão. Se eu sou o Kleber Machado, eu daria um pé na bunda da Recópia no rabo, bicho. Ô louco, zoiudo. Ah não, Galvão não, deixa ele escondido na programação da Band, diz a Sabrina. Volta Perrito Ted, diz o Chaparrão. Perrito Ted levou um gancho da nossa diretoria. Prefiro a Cazé TV, não suporto o Galvão, sorry, Record, diz o Alex Abreu. Lucas Rocha, Galvão na Amazon é um meme ambulante, o tempo chegou pra ele, diz aqui o Lucas Rocha. Eu particularmente gosto muito do Galvão, então eu lerei os comentários de vocês, mas eu acho que ele tem muita coisa pra fazer ainda. Vai ser uma patifaria com o Kleber Machado levar esse insuportável pra Record, diz o Zoiudo. Tem espaço pra ele e pro Kleber, ainda mais se a Record pegar uma fatia da Copa. Só que aí o Kleber não ficaria provavelmente com os jogos principais, né? Galvão Bueno na Record, prefiro deixar minha TV desligada para economizar energia elétrica, diz Zoiudo. Deixa eu ver. Quem mais? Batata 12 tá conosco no meio do frio, obrigado pela companhia. O melhor narrador hoje em dia é o Jorge Igor, não sei como não narrou a final da Champions na TNT. Cadê? Alex Abreu, acho que a Record já está com o orçamento estourado para adquirir novos direitos esportivos, a bola agora está com o SBT, se a Record não conseguir comprar, o SBT também não vai. Dificilmente. Adriana Araújo, boa noite, lindão, hoje consegui assistir um pouco do Domingo Legal, parte da Joelma, agora estou assistindo o show de calouros, Cristina Rocha na Sala do Artista, Patrícia brincou com sua volta ao SBT. Obrigado, Adriano, valeu, um abraço para você. Vamos adiante. Temos também, né, a questão do que vem pela frente, né? Vamos para frente aqui, vamos adiante. Cadê? A viagem vai ser mais cedo, sim, também. André Cabral, acho que o Marco Aurélio tinha que ser mais vilão do que está sendo, depois fica difícil odiar o personagem. Foi o que eu falei em alguns momentos, né, André? Eu acho que nesse ponto a Manuela está acertando por enquanto, vamos ver como é que ela conduz. Tanta criança para ser adotada e o Marco Aurélio fissurado na menina, ai, Manuela Dias, diz o Alex Abreu. Mas é que aí, Alex, eu acho que também tem uma outra coisa. É a questão do Marco Aurélio fazer questão de dizer que quando ele quer uma coisa, não tem ninguém que segura. Entendeu? Então esse é o ponto. Vamos adiante. Odair Santos, a Globo tem planejamento anual e ninguém chega lá e estreia no outro dia como no SBT ou na Rede TV. Globo é uma emissora profissional e Eliana terá seu programa no tempo certo. Provavelmente ela foi avisada sobre o que teria e o que não teria, né? Depois que ela conheceu uma coisa melhor, ela não volta para o SBT. Mais fácil a Eliana ir para a Rede Geslow que voltar para o SBT. Não temos verba, né, Nobari? Faz a conta aí rapidão. 9 fora. Se ela aceitar o valor de R$15 mensais, nós temos como. A Globo tem uma estratégia diferente da SBT, diz o André Cabral. Alex Abreu, para voltar, a Eliana terá que pedir desculpas públicas à família Bravanel. Não foi legal o que ela fez, escondeu que estava em negociação com a Globo e fez o público pensar que Patrícia era culpada, diz aqui o Alex Abreu. Viva o Guegué, diz o Chaparrão. Achei bom, o Kleber merece ser trocado pelo que ele fez com o SBT. Silvio Luiz narrou até um mês antes de falecer, verdade. Olivaldo, se eu fosse dono do SBT, eu contratava o Júnior. Muito obrigado, Olivaldo. A família Bravanel deve pedir desculpas a Eliana, diz aqui o Chaparrão, ironia. Verdade, o SBT tem a bola, mas não sabe dar o chute, daqui a pouco perde até a Champions. A verba do Guegué é muito curta, mas com muita honestidade, como diria a galera. É isso. Muito bem, meu povo, que coisa boa estar com vocês em todos os domingos à noite. Obrigado a você pela companhia, você que chegou aqui conosco em mais uma resenha televisiva. Amanhã nós voltamos com Juninho Urgente. Um grande abraço e quem é o sistema? Sistema, bem. Ah, no sistema? O sistema onde tá? Quem é o